Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Estamos encerrando essa semana e não o tema. O tema é muito especial. Essa semana falando sobre o Cristo da Bíblia. É o mesmo Cristo do Espiritismo. O tema geral da temporada é o Espiritismo à luz da Bíblia e nós estamos estudando mais esse tema falando sobre Jesus. Vamos estudar um pouquinho mais e hoje tem novidades também no programa. Eu espero você bem rapidinho, um rápido intervalo e na sequência a gente volta estudando a Palavra de Deus. Até já! Aqui no programa Escola Bíblica eu faço um convite muito especial para você. Mais do que simplesmente estudar a filosofia, a teologia, os conceitos humanos, ou que você acredita serem conceitos teológicos também. Mais a pena do que tudo isso, o que vale de fato é nós termos um encontro experimental com Deus, com Jesus. É esse o desafio que eu lanço para você. Ter uma experiência com Jesus, porque quem tem uma experiência, só a pessoa sabe de fato o que é isso, qual o resultado. Muitas vezes a gente tenta explicar o que é a conversão, o que é uma mudança de vida, mas só é possível de fato entender quem convive, quem vivencia isso. E nós estamos estudando um tema aqui desafiador essa semana, que é falar sobre Jesus. Quem foi Jesus? Se Jesus realmente ele interfere profundamente na vida do ser humano, ou se ele é apenas um homem, ou foi apenas um homem, que trouxe grandes lições para nós. Um grande guru, um grande mestre, como Buda e tantos outros, Maomé, ou mesmo Abraão, Moisés. Essa é a visão que muitos têm. Mas nós temos que entender a visão bíblica, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia tem dito sobre Jesus. A Bíblia diz assim, e nós estudamos durante essa semana, que Jesus, mais do que um mestre, ele é o próprio Deus, é o Deus encarnado, veio como mulher, Emanuel, o Deus conosco, habitou entre nós. E se há necessidade de mudança em nós, se há necessidade de uma renovação, essa mudança não é possível através da encarnação ou da reencarnação, mas é possível somente por meio de Jesus. Por nós mesmos não podemos. E é isso que nós temos estudado aqui, a visão bíblica e a visão humanista acerca de quem foi Jesus, a pessoa de Jesus. E eu começo trazendo algo para você, mas antes da gente estudar juntos, nós vamos orar, abrir o nosso coração, abrir a palavra de Deus. Após a oração, eu quero oferecer um material muito especial para você que ainda não conhece o material do nosso tema de estudo dessa temporada. Mas vamos orar. Bondoso Deus, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, início de ano, período de férias para muitos, período de sonhos e mudanças para tantas pessoas. E quem sabe algumas delas já começaram um ano triste, sofrendo, perdendo. Mas, Senhor, dê ânimo a essas pessoas. Mostre quem é de fato Cristo Jesus. Nessa noite é o que pedimos em nome dele. Amém. Eu quero lembrar você que o nosso tema da temporada é um tema muito especial. Você ouviu falando no começo, mas eu vou lembrar, o Espiritismo à luz da Bíblia. E você pode receber também um material. Dessa vez não é um material impresso. É até mais fácil. Hoje eu estava conversando com alguém dizendo assim, pastor, eu quero receber o material e falando sobre o material. Eu falei, olha, dessa vez o material não é impresso, é um material que você pode ter no celular. Opa, até melhor, pastor, até mais fácil. Então, se você tem o seu celular, tem um computador, é só você baixar entrando no biblia.com.br, tá? Você entra no biblia.com.br e você pode baixar esse material. Como? Você vai ver ali várias opções de materiais no biblia.com.br. Um deles é um livro que você vai ver ali escrito O Espiritismo à luz da Bíblia. Você vai clicar nele e lá você vai fazer o seu cadastro. Você pode baixar ele no seu celular através do formato PDF ou você pode preencher o seu cadastro
E toda vez que você tiver no celular ou no computador, você pode acessar em qualquer lugar também, tá bom? Você escolhe se você quer baixar o material ou se você quer entrar na internet e seguir o seu estudo naturalmente, normalmente, ok? Mas faça isso, biblia.com.br, acesse e receba o seu material também online para estudar a Bíblia juntos sobre esse tema tão importante. Eu quero dar uma ênfase agora, um fato bem interessante para nós estudarmos aqui acerca da pessoa de Jesus. Já falamos tanta coisa, né? Mas algo que merece a nossa compreensão é o que a gente reflete sobre a pessoa de Jesus. A maior demonstração de amor de Jesus é que Jesus sofreu e morreu por nossos pecados. Ao vir à terra, a missão de Jesus era nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Ele estava disposto a sofrer e a se sacrificar para pagar o preço de nossos erros, a fim de que pudéssemos nos arrepender e ser perdoados. Essa é a mensagem bíblica de um Deus que se transformou em homem, ele permaneceu 100% Deus, 100% homem, e esse é o mistério da redenção, a Bíblia diz assim, mas, no entanto, ele veio para assumir o nosso lugar. Essa é a visão bíblica acerca de Jesus. E João 3,16, o texto clássico, um dos mais lidos e conhecidos da Bíblia, dos Evangelhos, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero trazer para você uma pergunta. A pergunta número 4 do nosso guia de estudos aí. Se você está acompanhando a gente, estamos no estudo no capítulo 8, tá? No capítulo 8, falando sobre Jesus. O Jesus do Espiritismo é o mesmo Jesus da Bíblia? Pergunta 4 é essa: qual a visão de Cristo e qual a visão de Allan Kardec sobre a vida eterna? Qual que é a visão? Então vamos tentar enxergar a vida eterna à luz dessas duas visões, né, de Allan Kardec e da Bíblia ao mesmo tempo. Qual é a pessoa de Jesus na visão desses dois homens, ou de Allan Kardec e da Bíblia? João 11 a 13 diz assim, vamos tentar entender primeiro o que a Bíblia diz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. O fato é que, para a Bíblia, a morte é um sono. E quando é que a pessoa vai poder ser restaurada? Como? Através do processo que nós já estudamos nessa temporada da reencarnação? Não. Por meio da salvação em Jesus. Essa é a visão bíblica de Jesus acerca da morte. A restauração da morte, ela só é possível por meio daquele que tem um encontro com Jesus. E Jesus vai poder, um dia, ressuscitar a pessoa. Vai ressuscitar, ok? A morte, no entanto, é apenas um sono hoje. E Jesus vai ressuscitar. Quando eu digo que a morte é um sono, e a Bíblia diz, não é literalmente um sono, né? A pessoa morre, de fato, ela perde a consciência, ela morre. Mas é comparada a um sono, e um dia vai haver o despertar. Segundo Allan Kardec, quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A alma, segundo Allan Kardec, a visão espírita, principalmente kardecista, é que a alma tem vida eterna em si própria. Para ele, a vida eterna deveria ser entendida como um retorno da alma à vida eterna no mundo dos espíritos. Essa é a visão kardecista sobre a alma, sobre a reencarnação. Para Jesus, a visão de Cristo Jesus, a morte é um estado de inconsciência, podendo ser comparada ao sono, deixando de existir. A única maneira de alguém retornar à vida é através da ressurreição. E a ressurreição por meio de Jesus. Essas são as duas visões. Nós estudamos vários temas até agora. Falamos sobre morte, o estado do homem da morte, falamos sobre a alma e hoje estamos falando sobre a pessoa de Jesus nas duas visões bíblica e espírita também. Eu queria apresentar para você uma tabela
E antes da tabela tem uma pergunta que nos chama a atenção. É possível seguir ao Jesus divino e permanecer com a crença espírita? É possível a gente acreditar ao mesmo tempo na Bíblia e ter uma visão espírita? Nós vamos então à tabela que eu mencionei para você aqui. É uma tabela comparativa entre o espiritismo e o cristianismo. Se você puder acompanhar comigo, diz assim: a pessoa de Jesus, está vendo aí à sua esquerda? Jesus para o espiritismo é criatura, é um espírito evoluído. Para o cristianismo, Jesus é Deus Criador e Redentor. A perfeição ou a vida para o espiritismo é através de sucessivas encarnações, enquanto para o cristianismo a vida é enquanto estivermos aqui. Estamos sendo aperfeiçoados enquanto estamos aqui e não depois da morte. A morte para o espiritismo não existe, é apenas uma viagem, é apenas um processo. Quanto para o cristianismo, a morte é um estado de inconsciência e de inexistência. A pessoa não tem consciência na morte. E na tabela comparativa ainda entre o espiritismo e cristianismo, o retorno da morte para o espiritualismo ou espiritismo é através da reencarnação, enquanto que para a Bíblia, a fonte da nossa palavra para o cristianismo é através da ressurreição. Essas são as diferenças. E a partir daí surgiu a pergunta: é possível alguém acreditar e ter a visão espírita e ao mesmo tempo ter uma visão bíblica cristã? Não eu respondendo, mas a comparação por si só traz a resposta. Não é possível. É incompatível uma visão com a outra. E chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida também, dizendo o seguinte: ó, aqui vou seguir. Qual a visão que eu vou continuar tendo? Uma visão humanista, uma visão de homens, uma visão que aparentemente pode até parecer uma visão que tranquiliza o coração, mas uma visão apresentada na palavra de Deus, na Bíblia. Essa é a visão bíblica acerca da pessoa de Cristo Jesus. Agora a gente vai para um rápido intervalo, e eu disse que hoje nós teríamos um momento um pouco diferente. Após o intervalo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a produção desse material, Espiritismo à Luz da Bíblia, e falarmos um pouquinho mais sobre a comparação, a diferença do Jesus bíblico e do Jesus do Espiritismo também. É bem rápido, aguardo você aí, a gente volta já. E à luz da palavra de Deus, nós temos estudado essa semana sobre Jesus. O Jesus do Espiritismo é o mesmo Jesus da Bíblia. Chegamos em mais uma quinta-feira, mais um final de mais um estudo, mais uma semana, nosso último encontro sobre esse tema. Semana que vem tem mais um tema para você. E na outra semana, nós vamos começar mais uma temporada, vários temas diferentes da Bíblia. Semana que vem você vai ficar sabendo exatamente qual é o tema da próxima temporada, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto de hoje. Até agora abordamos um pouco a pessoa de Jesus, a visão espiritualista ou espírita sobre quem é Jesus e a visão bíblica também. Eu quero lembrar você que tudo que a gente tem apresentado aqui está num material que você pode baixar entrando no site biblia.com.br. E nesse site você pode acessar ali, já falei no começo e para você que está chegando agora, você clica em cima de um material escrito assim, o Espiritismo à Luz da Bíblia. Clicando nele, você pode acessar ali, vai ter um link para você se cadastrar e você vai poder baixar aí no seu celular ou fazer esse curso online também, tá bom? Tem vários sites aí, várias possibilidades de você estudar mais a Bíblia, você está vendo agora aqui. Uma delas é o biblia.com.br, ok? E por falar nesse material, eu falei que seria um momento um pouco diferente hoje aqui. Eu gostaria de chamar nesse momento para falar sobre esse material, e vai ser muito importante para o nosso estudo aqui, o professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, venha cá, por favor. Seja bem-vindo primeiro à Escola Bíblica aqui. Tudo bem? Prazer, meu amigo. Prazer, seja bem-vindo. Escola Bíblica. Uma boa noite para os nossos telespectadores. Esses dias a gente teve um encontro informal aqui, né? Eu falei que você voltaria. Que bom que você aceitou o convite, Leandro, para justamente falar sobre a produção desse material, né? As pessoas têm acompanhado, as pessoas têm baixado o material, muitas pessoas têm entrado em contato com a gente dizendo assim: olha, eu tenho familiares, amigos
espíritas e têm gostado de estudar sobre esse tema. E a gente quer saber primeiro, como é que surgiu no seu coração aí o interesse por montar e preparar esse material? Quando foi? Como é que surgiu esse processo todo aí, Leandro? Veja, Fábio, esse material, eu preparei ele já tem muitos anos, acho que mais ou menos uns 15 anos, porque houve uma necessidade de fazermos programas temáticos para um programa da Rádio Novo Tempo chamado O Assunto É. E aí, na época, eu comecei a produzir programas e um desses programas foi uma série sobre o Espiritismo. E aí, o pastor Hamilton Menezes e eu começamos a apresentar esta série. Ficou por aquilo, os ouvintes gostaram muito, até que eu decidi também escrever um livro sobre o assunto, um pequeno livro, né, que serve de guia de estudos e um e-book também, tanto em formato impresso quanto em e-book. E ali eu coloquei em 9 lições uma forma de a pessoa entender o que é o Espiritismo segundo a Bíblia. Sim. A abordagem, Fábio, é muito tranquila, não é uma abordagem ofensiva aos irmãos espíritas, pelo contrário, porque se eu como cristão, por pensar diferente de um irmão espírita, eu o ofendo, eu não sou cristão. Sim, tem razão. Agora, nós temos que entender que existe um princípio filosófico que diz que 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, neste livro eu mostro que há contradições lógicas entre a Bíblia e o Espiritismo. Entendo. E que, no fim das contas, teremos de escolher um lado ou outro. Agora, como apoio desse material aí, né? Porque eu creio que você nunca teve uma experiência de fato com o espiritismo no passado. Você já foi espírita em algum momento? Não? Não, alguns da minha família, sim. Então, onde você buscou fonte, né? Porque aí você teve que estudar, né? Ou buscar alguém que orientou você sobre o tema para fazer essa comparação, ou estudar, ou ler. E como é que foi esse estudo, essa pesquisa, Leandro? Muito boa a sua pergunta. Primeiro, eu fui à Bíblia e depois eu fui a algumas obras de Allan Kardec, como, por exemplo, a Gênesis e o Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 principais obras de Allan Kardec, e existem outras, né? Então, nessas 2 obras eu comecei a pesquisar algumas coisas e ver que não batia com a Bíblia. Mesmo que Allan Kardec tenha sido bem intencionado em apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando você faz uma comparação entre o Evangelho e o Espiritismo, você vê que as coisas destoam bem em certos aspectos. Não no aspecto do amor. Sim. Tanto o Evangelho quanto segundo o Espiritismo, quanto o Evangelho bíblico falam, por exemplo, na importância de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Serviço ao próximo. Serviço ao próximo, tudo mais. Agora, tem um detalhe. Quando você compara o Evangelho segundo o Espiritismo ou a obra Gênesis com o que a Bíblia diz sobre Jesus, aí a coisa muda de figura. Agora eu pergunto para você o seguinte, já que a gente está mencionando sobre um tema específico hoje aqui, que é o tema A Pessoa de Jesus, já estudamos vários temas, estamos no 8º capítulo, depois tem o 9º capítulo, e o que chamou a atenção sua de fato sobre a pessoa de Jesus, essa comparação que você fez de Jesus no Espiritismo e o Jesus da Bíblia? O que mais chama a atenção sua ao dizer assim, ó, realmente isso me faz entender que não é o mesmo Jesus ou que é o mesmo Jesus, né? Existe algum texto, alguma compreensão fora da Bíblia que te faz acreditar nessa diferença ou não? Muito boa a tua pergunta, Fábio. Quando eu vi, por exemplo, o que Allan Kardec disse no livro A Gênesis sobre Jesus, eu vi que era totalmente incompatível com a Bíblia. Por exemplo, no livro A Gênesis, ele diz que os espíritos superiores lhe disseram que Jesus é um espírito superior, mas não é Deus. Olha que interessante. É um espírito, é um bom espírito, um espírito superior, mas não é Deus. Quando eu vou para a Bíblia, olha o que diz, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. E o verso 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então nós vemos aqui que a diferença é gritante. Os espíritos superiores disseram para Allan Kardec que Jesus não é Deus.
Mas o Evangelho de João diz que ele é Deus, que por meio dele foram criadas todas as coisas e que ele encarnou. E lá em Colossenses 2,9, Paulo diz assim, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se nós partirmos de um princípio filosófico de que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, ou o Espiritismo está certo em dizer que Jesus não é Deus, ou a Bíblia está certa em dizer que Jesus é Deus. Nós não podemos negar esse princípio filosófico. Agora, ainda que a pessoa diga o seguinte, você que está em casa e acompanhando a gente, pode ser que muitas pessoas estejam pensando assim, olha, ok, apenas uma questão de interpretação, né? A Bíblia apresenta de uma maneira, o Espiritismo entende de outra, mas isso não traz um significado profundo para a minha vida. Eu posso entender de uma maneira ou de outra, mas você pensa que pode ser diferente? De acordo com a forma como você enxerga a pessoa de Jesus, podem ter implicações para a sua vida ou não? Ou independente de você enxergar como enxerga o Espiritismo ou segundo a Bíblia, isso é indiferente? Fábio, essa pergunta é muito interessante. Tem uma grande diferença, assim, a forma como nós aceitamos a Jesus. Por exemplo, Jesus disse em João 10,30 o seguinte, ó. João capítulo 10, verso 30. O Pai e eu somos um. Se eu aceitar a Jesus apenas como um espírito superior ou um ser histórico, eu vou ter um problema lógico aqui. Por quê? Porque ou eu aceito tudo que Jesus disse sobre ele mesmo, ou eu não aceito. Por exemplo, eu posso aceitar Jesus como um ser histórico, ou posso crer na afirmação espírita de que Jesus é um espírito superior e não é Deus. Mas o problema é que Jesus diz ser Deus. Então, se Jesus diz que ele é Deus, então uma das duas, ou ele estava certo ou ele era louco, era um lunático, né? E quando analisamos a inteligência de Cristo, né, nós vemos que ela era muito sofisticada, como diz Augusto Cury, muito sofisticada para ser inventada. Então, o que acontece? Nós não podemos pegar essas afirmações de Jesus em que ele afirma ser Deus e simplesmente dizer que não tem relevância, né? Para eu aceitar o Cristo histórico de forma coerente e lógica, eu tenho que aceitar tudo o que ele diz sobre ele mesmo. Se ele diz que é Deus e os espíritos superiores dizem que ele não é Deus, alguém está mentindo. Sim. E eu prefiro crer que Jesus está certo e que os espíritos superiores mentiram para Allan Kardec. Ok. Ô Leandro, nós estamos chegando no final desse estudo aqui. A gente tem apresentado durante a semana esse tema, essa temática sobre Jesus. E como você escreveu o material, é importante que as pessoas conhecessem quem escreveu esse material que a gente está apresentando. Eu queria que você deixasse para quem está em casa, pode ser de repente naquela câmera ali, na câmera 3, uma mensagem para algum amigo espírita ou para algum amigo católico ou mesmo pentecostal, evangélico, que está estudando essa temática, né? Tá se aprofundando, tem interesse, de repente tem as suas dúvidas ainda, mas uma mensagem, deixa uma mensagem e no final nós vamos orar juntos aqui. Com prazer, Fábio. Veja, meu querido irmão espírita, Deus promete para você algo muito melhor do que Allan Kardec prometeu. Digo isso com muito respeito, com muito carinho, digo mesmo para o meu irmão evangélico que crê na imortalidade da alma e para o meu irmão católico. Por quê? A Bíblia não promete que nós vamos ter uma existência etérea no céu. A Bíblia promete que nós teremos uma existência física. Em 1 Coríntios 15 é dito que nós teremos uma existência física. E em Mateus 26, 29, Mateus 8, 11, vemos que Jesus diz que os seus filhos vão se reunir com ele em volta de uma mesa e inclusive beber de um puro suco da uva, ou seja, a existência que Deus promete na eternidade não é imaterial num mundo espiritual simplesmente, é uma existência física. Isso indica que você vai poder abraçar as pessoas que ama, você vai poder tocar as pessoas que ama, você vai poder se alimentar. Já imaginou o quanto seria triste a nossa vida? Eu encontro na eternidade uma pessoa que eu amo, eu vou abraçá-la e meus braços ultrapasso essa pessoa porque ela é um espírito imaterial. Não, a Bíblia não promete isso. A Bíblia promete uma existência física real em que vamos desfrutar do prazer de abraçarmos, de sentirmos o aconchego das pessoas que amamos e de sentirmos o aconchego de Deus e da pessoa de Cristo. Então, o que a Bíblia tem a lhe oferecer é infinitamente melhor. Eu lhe convido, estude a Bíblia, aceite o que a Bíblia diz e Deus vai iluminar cada vez mais a sua mente. Ok, Leandro, obrigado pelo recado aí. Essa semana você teve a oportunidade de ter o Leandro aqui com a gente, que foi o autor desse conteúdo. Na próxima semana,
Nós vamos ter a oportunidade também de ter alguém que vivenciou a visão espírita e hoje tem uma visão bíblica, trazendo uma experiência para você também. Leandro, muito obrigado por sua participação aqui. Foi um prazer, meu amigo. Deus te abençoe. E nesse momento a gente vai abrir o coração a Deus, encerrar com uma oração. Que Deus abençoe muito você. Semana que vem nós temos mais um encontro marcado aqui no programa Escola Bíblica. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado mais uma vez porque a Tua palavra foi aberta e eu tenho certeza que por Tua graça alcançou vários e vários corações. Estamos mais uma vez com ele aberto nesse momento para recebermos ainda as Tuas verdades, os Teus ensinos e a Tua transformação também. Esteja conosco, esteja conduzindo a vida de cada amigo telespectador nesse momento e nos faça compreender as Tuas verdades e a Tua vontade para a nossa vida a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.